Abraão era apenas um homem comum em meio a uma terra pagã, envolto em deuses estranhos e costumes que distanciavam o ser humano do Criador. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e culturalmente avançada, mas espiritualmente vazia. Não havia naquela terra sinais de que algo eterno estava prestes a acontecer. No entanto, Deus o escolheu. Não por méritos, não por força, não por sabedoria, mas por propósito. Quando o Eterno olha para alguém, não vê o que ele é. Vê o que pode vir a ser quando ele próprio sela uma aliança. Abraão ouve a voz de Deus pela primeira vez, e algo dentro dele se quebra e se reconstrói ao mesmo tempo. Uma voz que não era conhecida, mas que ressoava como verdade absoluta. Deus lhe diz: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Era o início de uma jornada sem mapa, sem garantias humanas, apenas uma promessa. Uma promessa que viria a ecoar por milênios, influenciando nações, reis e profetas, e abrindo caminho para aquele que seria o cumprimento final, o Messias. A promessa feita a Abraão é um dos pilares da história da salvação. Não foi apenas um contrato de terras ou de bênçãos terrenas. Foi uma aliança espiritual que transcendia o tempo. Deus prometeu fazer dele uma grande nação, abençoá-lo, tornar seu nome famoso e, mais profundo que tudo isso, fazer com que nele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Essa promessa não era limitada a uma geração. Era uma semente plantada em um solo de fé. Abraão obedece, e a obediência dele não é cega, é ousada. Ele parte com sua esposa, Sara, e seu sobrinho Ló. Deixa para trás o conforto, a familiaridade, os laços antigos. Ele escolhe confiar em uma palavra que veio do invisível. A fé dele não é fé na fé, é fé em um Deus que fala, guia e cumpre. E assim ele caminha, sem saber para onde, mas sabendo com quem. A terra de Canaã é mostrada. Deus lhe diz que dará aquela terra à sua descendência. Mas o tempo passa, e a terra está ocupada, e Abraão continua peregrino, sem possuir um palmo sequer como herança. As estações mudam, os anos avançam, e o ventre de Sara continua estéril. Como uma promessa de descendência pode se cumprir, se nem filhos eles têm? Então, em uma das noites mais decisivas de sua vida, Deus o leva para fora da tenda, manda-o olhar para o céu e contar as estrelas, se puder, e diz: assim será a tua descendência. Ali, naquela noite silenciosa, algo eterno é selado. Abraão crê, e isso lhe é imputado por justiça. A fé dele se torna o modelo, o padrão, a referência. Não por ser perfeita, mas por ser viva. Mas mesmo a fé mais sólida vacila. Passado mais tempo, Sara, já envelhecida, propõe a Abraão que tenha um filho com sua serva, Agar, e Ismael nasce. Um filho gerado por esforço humano, uma tentativa de ajudar Deus a cumprir sua promessa. Mas Deus não precisa de atalhos. A promessa verdadeira carrega o selo do impossível. Deus volta a falar com Abraão. Agora, o nome dele é mudado de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões, e de Sarai para Sara, princesa. Quando tudo no corpo dizia não, Deus dizia sim. Quando o útero de Sara era um deserto, a palavra de Deus era uma fonte. E assim, contra toda esperança, nasce Isaque. Um riso em forma de criança. Um milagre que confirma que Deus não esquece o que promete, mesmo que o tempo diga o contrário. A história da promessa não termina com o nascimento. Deus prova a Abraão. Pede que sacrifique o filho da promessa, não porque Deus desejasse a morte de Isaque, mas porque queria ver se Abraão amava mais a promessa ou o prometedor. Abraão sobe ao monte com lenha, faca e fé. E no último instante, a mão é detida,
Deus provê um cordeiro, e ali, no Monte Moriá, é revelado mais um aspecto da promessa, o substituto. Uma profecia viva de que um dia, em outro monte, outro filho seria oferecido, e não haveria carneiro no mato. A promessa feita a Abraão era muito mais do que ele podia compreender. Ele viu apenas sombras do que viria. A terra prometida era símbolo de um reino eterno. A descendência numerosa era figura da multidão de crentes em Cristo. A bênção para todas as famílias da terra era uma antecipação do Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo afirma que o Evangelho foi anunciado de antemão a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. A fé de Abraão não ficou presa ao Antigo Testamento. Ela atravessou os séculos e chegou até nós. Cada pessoa que hoje crê em Jesus como Filho de Deus é, segundo a Escritura, descendente de Abraão pela fé. Ele é chamado de pai da fé, não apenas pela sua obediência, mas porque ele inaugurou o caminho da confiança total no Deus que promete. Mesmo quando tudo parece tardar, a promessa não falha. Mesmo quando as circunstâncias gritam que é tarde, demais, a voz de Deus sussurra: eu sou fiel. Abraão não viu a plenitude do que lhe foi prometido, mas isso não anulou o valor da promessa. Ele viu de longe e se alegrou. Isso nos ensina algo poderoso. A fé verdadeira não exige ver tudo cumprido agora, apenas confia no caráter de quem prometeu. A jornada de Abraão nos confronta. Quantas vezes queremos resultados rápidos, soluções imediatas, confirmações visíveis? Mas Deus trabalha em outra frequência. Ele molda, testa, lapida. E quando parece que nada está acontecendo, é justamente quando Ele está preparando o terreno para o impossível florescer. A promessa a Abraão também nos ensina sobre identidade. Ele era um homem comum, mas foi chamado para algo incomum. Assim como nós. Somos limitados, falhos, mas quando Deus chama, Ele transforma. Ele muda nosso nome, nossa história, nosso destino. Ele nos tira da zona de conforto e nos leva para terras onde a fé é a única bússola. Mas lá, no meio do incerto, Ele revela o seu poder. A vida de Abraão é uma mensagem viva para cada um que hoje se sente esquecido, fora do tempo ou incapaz. Deus não espera a perfeição. Ele procura fé, uma fé que se move mesmo sem ver. Uma fé que continua crendo quando o corpo já cansou. Uma fé que não negocia a promessa por uma solução imediata. A promessa feita a Abraão ainda ecoa. Ela está viva em cada coração que crê, e ela aponta para Cristo, o Filho prometido, o descendente que abençoaria todas as nações, o Cordeiro providenciado no monte, o Rei que governa a terra prometida. Em Jesus, a promessa ganha forma, corpo e cruz. E quem está em Cristo é herdeiro dessa promessa, participante da mesma aliança, beneficiário da mesma graça. Hoje, você pode estar olhando ao redor e vendo apenas o que falta, o que está atrasado, o que ainda não chegou. Mas lembre-se de Abraão, lembre-se de que a promessa não depende do tempo, depende de Deus. E se Ele prometeu, Ele fará. Mesmo que o ventre pareça seco, mesmo que a terra pareça ocupada, mesmo que os anos tenham passado, a promessa a Abraão nos lembra que tudo começa com uma voz e uma decisão. A voz de Deus que chama e a decisão de dizer sim. E esse sim muda tudo. Muda a rota, muda o coração, muda a eternidade. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde Deus quer te levar. E se Ele prometeu, prepare-se, porque Ele cumpre. E quando a promessa se cumprir, porque ela vai se cumprir, você entenderá que cada lágrima, cada espera, cada passo no deserto teve sentido. A promessa nunca foi só sobre você. Era sobre uma história maior. E você foi escolhido para fazer parte dela. Creia, caminhe, confie, porque o Deus que prometeu a Abraão é o mesmo que hoje te chama pelo nome.